Oi, pessoas, tudo em paz? Vamos resolver esse exercício aqui de campo magnético, né? Que está relacionado com força magnética, que essa partícula vai ter aqui devido ao campo magnético gerado por esse fio, ou seja, por esse fluxo de elétrons aqui nesse fio. Então, toda vez que eu tenho um fio com uma corrente elétrica, com cargas elétricas percorrendo esse fio, ao redor, tá? Então eu tenho o fio, ao redor do fio tem um campo magnético é gerado justamente por causa da movimentação dessas cargas elétricas aqui. Então ele quer saber o valor desse campo, tá? E a força magnética exercida desse campo nessa partícula e a direção que vai ter essa força magnética aí. Tá bom? Então são dados a velocidade da partícula e a carga da partícula, 25,8 Newton nanocoulombs, tá? Vocês estão vendo que é uma partícula positiva aí. Tá bom? Então vamos lá resolver determinar o campo magnético. Bom, o campo magnético gerado por um fio onde passa uma corrente elétrica é dado por μ0I sobre 2πr, onde r é a distância entre o fio e o ponto que você quer determinar o campo, ou seja, o ponto onde está a partícula. Tá ok? μ0 é a permeabilidade do meio e é um valor tabelado que vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Tá? Esse valor aqui é tabelado e geralmente nas questões de vestibular sempre vai ser dado. Tá bom? A corrente elétrica tá aqui, ó. É só a gente medir esse valor aqui. Então vamos lá. 5, 5.1, 5.2, 5.32 vai. Tá? 5.32 ampere. Tá ok? Esse é o valor da corrente elétrica. Então a corrente elétrica 5.32 ampere. Essa distância R aqui é a distância entre o fio e o ponto que eu quero saber o campo, ou seja, o ponto onde está essa carga aqui. Então, ó, você está vendo, aqui é 3, 3,5, 3,7 centímetros, tá? Então a distância, o R, vai ser 3,7 centímetros, que é 3,7 vezes 10 a menos 2 metros. E aí vou colocar todos esses valores aqui e achar o valor do campo, tá? Então vamos lá fazer essa conta aqui, ó. Então 4, não vou multiplicar o π, ó, porque o π aqui vai cancelar com esse π aqui, ó. Tá bom? Então vai ser 4 vezes 10 a menos 7, vezes a corrente elétrica, 5,32, tá bom? Dividido por 2, dividido por 3,7 vezes 10 a menos 2. Deu esse número aqui. Ele quer a resposta em microtesla. Então, se é microtesla, eu tenho que andar 6 casas para a direita aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 28,76. Então, 28,76 microtesla. Tá bom? Bom, tem o valor do campo, então. Achei o valor do campo. O que eu vou fazer? Achar o valor da força. Se eu tenho a corrente elétrica ou eu tenho a velocidade, tá? Da carga elétrica, eu posso achar o valor dessa força aí. Então, ó, a força pode ser aquela famosa
Buffalo Bill sem alfafa, ou a força pode ser QVB, seno θ. Tá ok? Bom, corrente está perpendicular ao campo. Corrente perpendicular ao campo, ao redor do fio, tá. Corrente tá. Cadê? Velocidade está perpendicular ao campo. No ponto ali, está perpendicular. Tá bom? Tudo bem? Então, qualquer uma delas, o que você quiser utilizar. Tá? Vou utilizar velocidade, carga e o valor do campo que eu achei. Tá bom? QVB. Vou usar esse daqui, ó. Isso daqui vale 1. Aqui também vai valer 1. Então, vou lá calcular QVB. Então, eu tenho já o campo vezes a velocidade e vezes a carga. Ó, a velocidade está aqui. Então, vezes 9,91 vezes 10 a sexta, vezes a carga. 25,8 vezes 10 a menos 9 nano. Tá aqui a força. Tá? Essa é a força exercida, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7,35 vezes 10 a menos 6 newtons, tá? Essa é a força. Agora vamos ver a direção dessa força. Ó, velocidade para cima, campo. Você está vendo aqui, ó, esse é o fluxo de elétrons, tá? Então, ó, vou fazer agora o desenho aqui. O fluxo de elétrons está para a esquerda, da direita para a esquerda. Mas a gente tem que usar o sentido da corrente convencional, que é o sentido contrário ao fluxo do elétron. Então, essa é a corrente elétrica. Está nesse sentido aqui. Usando a regra da mão direita, corrente e linhas de campo. Por quê? Ao redor do fio, as linhas de campo são circulares, tá bom? Então, se eu tenho um fio aqui, ó, percorrido por uma corrente elétrica, ou as linhas de campo são circulares a esse fio aqui, ó, tá bom? Então, ó, regra da mão direita, corrente elétrica convencional tá indo da esquerda para a direita. Tá vendo que as linhas de campo estão nesse sentido aqui, ó. Tá, ó. Nesse sentido. Então, lá no ponto, então, aqui tá saindo e na parte do baixo do fio tá entrando. Por quê? Porque ele tá fazendo assim, ó. Tá? Saindo da tela, entrando na tela. Saindo da tela, entrando na tela. Tá ok? Tudo bem? Então, ó, nesse ponto aqui, tá? Vai ter o campo magnético, vai estar a força magnética, tá bom? Ó, então, o campo nesse ponto aqui está saindo, está entrando. Então, ó, velocidade, campo magnético entrando, a força para a esquerda. Tá? Força para a esquerda. É uma carga positiva, força para a esquerda. Tá bom? Mais uma vez, vamos lá, deixar claro isso aqui. Velocidade subindo. Campo magnético nesse ponto entrando, tá? Entrando.
Então a força, sentido esquerdo. Então a direção left. Ok? Check. Tá aí um resultado positivo legal. Tá bom? Até mais, pessoas.